Olá, pessoal, bem-vindos ao nosso 7º episódio do LajeCast. Hoje, eu, Vaneire Meira e meu colega Eric Cavalcante vamos falar um pouco sobre a doença de Chagas e a sua relação com o esôfago. Para isso, nós estamos aqui com a nossa convidada, a doutora Lívia Dória. Ela, que possui graduação em Medicina pela Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública, é médica gastroenterologista e motilista do Hospital Universitário Professor Edgar Santos, médica gastroenterologista do Laboratório de Motilidade do Hospital Cardiopulmonar, preceptora do Programa de Residência Médica de Gastroenterologia do Hospital Universitário Professor Edgar Santos e do Programa de Residência Médica do Hospital Geral Roberto Santos. E antes de começar com as perguntas para a doutora Lívia, precisamos falar um pouco sobre a importância de abordar esse tema aqui no LojaCast. De acordo com a OMS, a doença de Chagas está entre as 20 doenças tropicais mais negligenciadas, constituindo um importante problema social e econômico, principalmente na América Latina, o que inclui também o Brasil. Nosso país apresenta áreas endêmicas para a doença de Chagas, com destaque aqui na Bahia para a região do Recôncavo Baiano, de maneira que, dos indivíduos que vivem nessas áreas endêmicas que forem infectadas pelo protozoário, cerca de 15 a 20% dessas pessoas desenvolveram sintomas no trato gastrointestinal, o que inclui também a possibilidade de acometimento do esôfago por essa enfermidade. Olá, doutora Lívia, tudo bem? Primeiramente, a gente gostaria de agradecer a senhora por aceitar o nosso convite e poder colaborar com a gente no nosso podcast. Inicialmente, a senhora pode responder para a gente, para os nossos ouvintes, o que é a doença de Chagas e como ela pode causar alterações no esôfago dos pacientes infectados? Boa noite. Eu gostaria de agradecer o convite da LAGE para falar sobre esse tema, que é um tema tão importante a nível de conscientização, desde os estudantes aos médicos, tanto os generalistas como os médicos especialistas que possam estar atendendo pacientes, quer seja em serviço público ou privado. Então, foi me perguntado o que é a doença de Chagas e como é que ela pode causar alterações no esôfago em pacientes infectados. Na verdade, a doença de Chagas é uma doença ainda endêmica no nosso estado, é causada pela infecção pela Trypanosoma cruzi, que é um protozoário transmitido pela picada do inseto Triatominium, que a gente geralmente conhece como barbeiro. Após essa picada, o barbeiro normalmente elimina as fezes quando ele faz essa picada e a pessoa coça a pele onde está a lesão de pele e isso introduz essas fezes contaminadas para a circulação sanguínea. A partir desse momento, o paciente pode ter um quadro agudo, pouco sintomático, ou um quadro mais sintomático, que é a Chagas aguda, mas a maioria das vezes o paciente fica óligo assintomático e não procura assistência médica. E após um período de latência, 10 a 15% dos pacientes podem ter o comprometimento esofágico. A doença de Chagas pode envolver o esôfago, pode envolver o intestino, que é o megacólon, outras áreas da parte digestiva de forma menos provável, e principalmente o coração, e menos provavelmente o paciente pode ter. E falando especificamente sobre o megaesôfago, o que ocorre é uma destruição do plexo mioentérico, que coordena o peristatismo esofágico e a abertura do esfíncter inferior do esôfago, gerando disfagia, que é a dificuldade de engolir, regurgitação, que é o retorno do conteúdo do esôfago do alimento ingerido, e dor torácica em fases mais avançadas, perda de peso. E quanto à epidemiologia dessas alterações, como ela se encontra no Brasil? A senhora poderia falar um pouco sobre isso? E do ponto de vista epidemiológico, a doença de Chagas é uma doença endêmica aqui no Brasil, negligenciada, subnotificada, que acomete cerca de 2% da população brasileira, e muitos pacientes têm a doença e não sabem que são portadores. Em relação ao megaesôfago, a gente não tem muito dado. O que a gente tem, existem alguns trabalhos publicados em Goiás, mas aqui na Bahia não temos nenhum trabalho sobre a prevalência de megaesôfago na Bahia. Nós estamos tentando fazer esse levantamento. Quais são as manifestações clínicas apresentadas por esses pacientes, doutora? E quanto às manifestações clínicas, os pacientes costumam ter disfagia, que é a dificuldade de engolir os alimentos, inicialmente a alimentação disfagia para alimentos sólidos, depois progressiva para alimentos líquidos. Costumam ter dor torácica. Essa dor torácica pode acontecer à noite, e os pacientes costumam referir que melhoram com água, ou podem acontecer precipitadas pela ingesta alimentar.
Eles podem ter também a sensação de que retorna o alimento ingerido, que a gente chama de regurgitação, principalmente nas fases quando o esôfago começa a dilatar, quando o paciente deita, quando ele se alimenta e não espera para deitar, então retorna o alimento muitas vezes pela boca, acontece tosse e regurgitação noturnas. E também existe em fases mais avançadas, o paciente começa a não conseguir se alimentar adequadamente, começa a modificar os alimentos e ter às vezes vômitos pós-alimentares, pode acontecer perda de peso. No entanto, como os sintomas são crônicos e progressivos, os pacientes vão se adaptando a esses sintomas e vão evitando certos alimentos e demoram para procurar assistência médica. Muitas vezes chegam para a gente já quando estão em fases mais avançadas, sem conseguir se alimentar nem de líquido ou com perda de peso importante. O ideal é que a gente faça um questionário direcionado, principalmente nos pacientes que têm queixas esofagianas, para documentar precocemente esse comprometimento, porque quanto mais precoce nós pudermos intervir, melhor para a resposta terapêutica. Como são diagnosticados os distúrbios esofágicos que são provenientes da infecção por Trypanosoma cruzi? Existe essa diferenciação? Existe diferença no tratamento e na abordagem para esses pacientes? Em relação ao diagnóstico, o diagnóstico do megaesôfago Chagas é igual ao diagnóstico do megaesôfago idiopático. Só muda a etiologia, mas os exames diagnósticos são os mesmos. A manometria, endoscopia e estudo radiológico do esôfago. Então, agora, para fazer o diagnóstico da doença de Chagas, é com sorologia, a OMS recomenda 2 sorologias para a doença de Chagas, uma de alta sensibilidade e outra de alta especificidade. Como são tratados os pacientes com essas manifestações esofágicas da doença e como é feita a prevenção dessa condição? No que se refere ao tratamento, o tratamento se restringe à atuação no esfíncter inferior do esôfago. Não existe medicação que reverta a destruição do plexo meentérico que ocorre. Então, o que se faz é melhorar a abertura do esfíncter para que o alimento passe com mais facilidade. Esse tratamento pode ser feito do ponto de vista endoscópico, cirúrgico ou medicamentoso. Do ponto de vista endoscópico, o tratamento mais comum é a dilatação esofágica, em que se é colocado um balão no esfíncter inferior, distende esse balão, depois se desinsufla e é uma ruptura da musculatura superficial do esôfago, gerando uma melhora da disfagia, que é a dificuldade de engolir. Pode ser feito também injeção de toxina botulínica, que é indicado em casos, pelo seu efeito transitório, em casos excepcionais. Também pode ser feito a miotomia, que é um corte pela própria endoscopia, que chama POEM. Ou pode ser feito também o tratamento cirúrgico com esse corte, sendo através da cirurgia aberta ou cirurgia laparoscópica. Do ponto de vista medicamentoso, existem algumas medicações que atuam relaxando o esfíncter inferior do esôfago, entretanto, a sua atuação é muito transitória, então costuma ser indicada em casos excepcionais. Do ponto de vista de como prevenir a doença de Chagas, o que se faz é o controle vetorial, o controle do barbeiro. Então, reduzindo a construção de casas de taipa, fazendo controle na zona rural onde tem barbeiro, colocando telas nas portas e nas janelas para evitar que o barbeiro penetre dentro da casa, identificando os barbeiros contaminados, então orientando a população a identificar o que é o barbeiro e levar sempre que encontrar para avaliar se esse barbeiro está contaminado com T-cruzi, fazer o controle, identificar os pacientes portadores da doença de Chagas para evitar a transmissão vertical pelas mães. Então, quando a mãe está contaminada, tratar o bebê que nascer, a criança que nascer, a taxa de cura com besanidazol é bem alta nas crianças, mesmo que as pessoas não tenham uma fase aguda, se tiver na forma crônica indeterminada, sem comprometimento cardíaco importante, pode ser tratadas até 40 anos, como eu comentei. Essa medicação, que é o benzoidazol, é disponível pelo SUS, preenchendo os critérios de tratamento. Então, educando a população, melhorando as condições de saúde da população, identificando o barbeiro, o controle vetorial. Em relação à alimentação também, controlando, evitando usar açaí sem estar pasteurizado, sem estar adequadamente refrigerado, então de forma adequada, né? Caldo de cana, a mesma coisa, não tomar em qualquer local, saber como é que é processado, então essas questões alimentares, o risco de contaminação oral também. Quando o paciente já tem comprometimento esofágico com desnervação,
o esôfago dilatado, não tem como reverter esse processo de destruição neuronal. O que se faz é tratar, melhorar a qualidade de vida, diminuir a estase esofágica, diminuir o risco de desnutrição, atuando sobre o esfíncter esofagiano inferior, como eu comentei, anteriormente. Uma vez contraída a infecção, quanto mais precoce o tratamento, maior a chance de cura. Quanto mais tempo demorar para procurar assistência médica para tratar com o agente antiparasitário, que é o besonidazol, menor a taxa de cura. Mas ainda assim, mesmo os pacientes que já têm algum grau de comprometimento, se for um comprometimento leve cardiológico, o paciente deve tratar se tiver critérios em relação à idade e ausência de contraindicação para diminuir a progressão da doença. Doutora, como a senhora enxerga o impacto do desenvolvimento da medicina e das políticas públicas no número de novos casos de pacientes com manifestações esofágicas e no prognóstico desses pacientes? Tem mudado atualmente? Como vem sendo isso? Em relação ao Pacto do Desenvolvimento da Medicina e das Políticas de Saúde Pública, o que tem ocorrido atualmente é uma melhor informação, uma tentativa de divulgação dessas informações sobre a doença nos meios de vigilância epidemiológica, de saúde da família, além da melhor conscientização da população, existe também uma tentativa de aumentar a disponibilidade dos exames diagnósticos em todo o SUS, também a disponibilidade da liberação do benzonidazol nos pacientes que têm critério de usar. Então, hoje em dia, pacientes com Chagas agudo pode ser curado com o uso dessa medicação oral. Pacientes que têm até 40 anos de idade, que não têm comprometimento cardiológico importante, pode ser usada essa medicação. Entre 40 e 50 anos, casos específicos também pode usar. Então, existe tratamento para a doença de Chagas, tanto agudo quanto paciente na fase crônica que não tem comprometimento cardiológico grave. Então, pode ser conversado com o médico, que isso está disponível pelo SUS. Então, acho que essas são as medidas mais importantes, junto com também com essa notificação agora de forma compulsória dos casos crônicos, para poder ter uma noção de onde os pacientes moram, de onde se contaminaram, para tentar aumentar, acredito, que as políticas de controle vetorial ainda em locais que não se tem atingido a meta adequada. E aí, para a gente finalizar, além do conhecimento básico, como os nossos ouvintes podem se educar mais sobre a doença de Chagas e suas manifestações e onde eles podem encontrar recursos confiáveis para entender mais sobre esse assunto? E a respeito de onde ter mais informações, os pacientes, as pessoas de um modo geral podem se informar nos postos de saúde, nos serviços públicos da vigilância epidemiológica. Existe também o site do Ministério da Saúde, que tem informações sobre a doença de Chagas, informações epidemiológicas, formas sobre a notificação da doença, tanto para os pacientes quanto para os médicos se informarem melhor sobre o manejo, tratamento, orientações. Existe o Consenso Brasileiro, o terceiro Consenso Brasileiro, que foi publicado em 2015, que pode também dar algumas noções para os médicos generalistas que tratam essa doença ou que se deparam com esses pacientes. Então, acho que o caminho é esse, é a informação, a divulgação, o que vocês estão fazendo, que é informar tanto para a população quanto para os novos estudantes, aprender a reconhecer os sintomas digestivos do comprometimento da doença, começar a aprender a questionar melhor sobre os sintomas de forma mais precoce. Como eu comentei, os pacientes muitas vezes são tão cronicamente adaptados que eles não percebem que estão tendo dificuldade de engolir. Então, quando a gente for perguntar se tem dificuldade de engolir, perguntar se faz uso de manobras adaptativas, se precisa beber com água para ajudar o alimento a descer, se evita algum alimento, se precisa cortar miudinho. Então, para questionar a família que está junto com o paciente, se tem percebe alguma alteração na alimentação. Então, todos esses dados são mais precoces, porque muitas vezes o paciente não percebe que ele está fazendo essas manobras. Então, quanto mais precoce o tratamento, mais chance de atuar na doença antes que o esôfago esteja tão dilatado e a resposta terapêutica é melhor. Então, parabéns pela iniciativa, que vocês estão tendo um trabalho social também, além de conhecimento para vocês, mas essa divulgação dessa doença ainda endêmica no nosso estado. Obrigada aí pela oportunidade de falar sobre isso. Muito obrigada pela participação, doutora Olivia. Agradeço muito e muito obrigada por colaborar com a gente com todas essas informações. Esperamos que a senhora esteja aqui mais vezes com a gente.
Então, chegamos ao fim de mais um AGCast e agradecemos a participação dos ouvintes. Até o próximo episódio.